Hoje vamos falar sobre um processo fundamental para todas as empresas, independente do tamanho: as entrevistas dentro de um processo seletivo. Existem dois tipos de entrevista dentro de um processo. Elementarmente, elas são as entrevistas que o RH ou o selecionador fazem. Estou falando de recrutadores e selecionadores. E, em um segundo momento, já mais avançada no processo, as entrevistas que o gestor da área ou o próprio empresário fazem para, de fato, definirem se o candidato será ou não contratado. Essas duas são as principais entrevistas dos processos seletivos. Considerando a nossa primeira entrevista, as entrevistas feitas pelo selecionador ou pelo recrutador, que normalmente é do RH ou de uma consultoria terceira, essas entrevistas elas são feitas com candidatos captados no mercado, então com base em currículos ou em bases de bancos de talentos e sem conhecer os candidatos. O primeiro contato recrutador-candidato pós-triagem é justamente nas entrevistas iniciais. E é nessas entrevistas, então, que o recrutador, o selecionador ou o profissional de RH tem que ter a visão de servir como um filtro, servir como um primeiro analisador para ver se o candidato ou a candidata tem perfil para seguir no processo. O papel do recrutador ou selecionador nessa entrevista é o papel de olhar para o candidato com a visão de dizer não avança, só que com a postura de buscar por que sim, por que devo avançar este candidato para falar com o meu gestor ou para falar com o gestor da área. Esse é o ponto essencial da postura do recrutador selecionador. E logicamente que como recrutadores selecionadores queremos que os candidatos sejam bem-sucedidos, ou seja, queremos sempre ter bons candidatos no processo e queremos sempre aprovar todos os candidatos. Porém, essa postura ela gera para nós, recrutadores e selecionadores, uma segurança de que os candidatos que avançam são candidatos que de fato têm boa aderência ao processo seletivo. Quando eu falo que o RH, o recrutador, o profissional de seleção é o primeiro analisador, é o primeiro analista na sequência de seleções, é porque é esse o profissional que vai primeiramente entender quais candidatos podem seguir no processo antes de chegar no gestor de área ou antes de chegar no gestor da empresa, que de fato decidirá pela contratação ou não. Dessa forma, se economiza tempo da alta gestão e se aumenta o foco e a chance de acertar nas contratações de profissionais para compor os times das empresas, de novo, sejam grandes, médias ou pequenas empresas. A base para se ser um analista que tem clareza é olhar para as descrições de cargos ou para os requisitos da vaga, considerando dois elementos essenciais: os pré-requisitos de experiência, educação e formação que um candidato deve ter para sentar na cadeira, para ocupar o cargo, caso aprovado. Então, de novo, pré-requisitos de seleção e experiência. E a segunda parte, as tarefas que o cargo tem como demandas, comparados com experiências prévias que o candidato teve na sua carreira. E agora a gente coloca duas telas de exemplo que tem justamente isso para uma vaga que vai ilustrar o que estamos falando aqui. Pré-requisitos e tarefas de um cargo para que possam ser a referência na análise de currículos que entrariam de candidatos para este processo seletivo. E finalmente, com base então nos descritivos que esse cargo tem, principalmente em termos de tarefas e pré-requisitos, o selecionador, recrutador, profissional de RH tem uma régua clara para medir os candidatos em relação ao cargo que eles pretendem ocupar. E o papel então é o de selecionar para que avancem no processo seletivo apenas candidatos que tenham aderência à vaga. Essa é a grande vantagem da primeira entrevista de processos seletivos, a feita por recrutadores, selecionadores ou RH, para que aos gestores, sejam da empresa ou sejam das áreas, as pessoas que falam sim para a contratação, cheguem somente candidatos que sejam passíveis de ser aprovados e que podem depois virar grandes talentos, grandes contratações para as nossas empresas.